Fala galera, aqui quem fala é o Victor. Irmãos, hoje eu senti no meu coração de pregar pra vocês sobre batalha espiritual. Irmãos, a batalha espiritual na vida de um cristão é uma coisa que a gente até deve já estar acostumado, porque acontece muito. E, bem, eu venho trazendo esse vídeo com o intuito de fortalecer a vocês e ajudar vocês a vencer a batalha espiritual. Bem, irmãos, eu vou começar contando uma história. Tem uma história que diz que uma criança chegou no seu avô em uma manhã e disse: Vovô, eu percebi que dentro de mim tem um lobo e uma ovelha. Qual deles que vai sobreviver? E seu avô respondeu: Qual deles você alimentar, netinho? E é a mesma coisa com nós. Nós temos um lobo e uma ovelha dentro de nós, o nosso espírito e a nossa carne. Qual que vai vencer? Qual a gente alimentar? A gente tá passando um atalho espiritual, muitas vezes a gente vai estar passando um confronto, a gente vai estar um confronto entre nossa carne e nosso espírito. É a nossa carne querendo o pecado e o nosso espírito querendo as coisas de Deus. Qual que vai ganhar? Qual você alimentar? Irmãos, e uma coisa, o diabo, ele sempre entra em nossa vida através de brechas que nós damos. Então muitas vezes você tá passando essa batalha espiritual aí, saiba que muito provavelmente é por uma brecha que você mesmo deu. Você mesmo deve ter dado essa brecha pro diabo entrar, pro diabo atribular sua vida. Mas bem, vamos ler um pequeno versículo aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Lembra que eu disse dessa história de ter um lobo e uma ovelha dentro de nós? E vence qual a gente alimentar? É o que diz o versículo: mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Se a gente se alimentar das coisas do alto, das coisas de Deus, ouvindo pregações como essa, louvores, lendo a Bíblia, a gente vai alimentar nosso espírito e vamos fazer morrer cada vez mais as coisas de nossa própria carne. Mas quando a gente mente, vê pornografia, quando a gente peca, quando a gente desobedece a Deus, nós alimentamos mais ainda a nossa carne e enfraquecemos o nosso espírito. E nisso, nós damos brecha pro diabo agir em nossa vida. E muitas vezes sem mesmo percebermos. Tipo, você sabe que tá pecando, mas mal sabe você que você tá dando brecha pro diabo agir em sua vida. Então, irmãos, como vencer a batalha espiritual? Quando que a batalha espiritual vem? Quando que o diabo vem e tenta a gente? Muitas vezes é porque você está prestes a receber uma grande bênção. Porque o diabo, ele tá vendo que você vai receber uma grande bênção, ele já vem com algo que parece bom pra você e te oferece de bandeja. Porque ele sabe que os planos de Deus estão chegando pra você. Ou às vezes até depois de você receber uma bênção, o diabo vem e te tenta. O diabo vem de várias formas. Ele é mais inteligente, ele é mais antigo que a própria humanidade. Ele sabe da nossa natureza. Ele nos tenta de diversas formas. Mas, por exemplo, ele pode tentar antes de uma bênção, depois de uma bênção. Enfim. Como posso vencer essa batalha espiritual? Assim como disse o versículo ali do livro de Colossenses, mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Você tá aí passando pela batalha espiritual. Sua carne quer ir para as coisas do pecado, sei lá, para aquele pecado que você tá querendo ir, não sei qual é. E o seu espírito quer as coisas de Deus, o seu espírito não quer isso. Eu mesmo já vivi isso. Qual que vai vencer? Qual você alimentar? Se você ouvir músicas mundanas, alimentar sua mente com pensamentos impuros, com pensamentos de pecado, ou até com pequenas ações, e alimentando o pecado e dando força a ele, é o pecado que vai vencer. Mas se você se põe em oração, confiar sua vida a Deus, você vai ganhar. Inclusive a Bíblia diz que a gente tem que compartilhar, a gente tem que dividir nossos fardos com o Senhor. A Bíblia diz que a gente tem que ir a Deus todos que estão cansados e oprimidos, e Ele nos aliviará.
Então, irmãos, você tá cansado, você tá oprimido, você tá passando por lutas, mas você tem que ir entregar seus fardos a Deus. Você tem que orar e você tá passando por uma batalha espiritual. Ore, veja louvores e não veja conteúdo que vai te fazer pecar. A gente tem que evitar os gatilhos que nos fazem pecar. Porque a Bíblia diz, não devemos fugir apenas do mal, mas da aparência do mal. Muitas vezes vamos ter que renunciar a coisas que não é pecado. Mas essas coisas, por causa de nossa fraqueza, nos tentam a ir para o pecado. Por isso devemos fugir delas também. Irmãos, é isso. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ore mais, alimente o seu espírito. Como? Lendo a Bíblia, ouvindo pregações, conversando com pessoas de Deus sobre assuntos que não são impertinentes, assuntos, como é que fala, inúteis. E alimenta seu espírito. Não alimenta sua carne, você vai ganhar. Se submeta a Deus, se ore, busque a Deus, você vai ganhar, irmãos. Mas bem, irmãos, essa é a mensagem. Eu agradeço por vocês terem ouvido. Muito obrigado. Dê um like, se inscrevam, compartilhem e adeus.